Olá, bem-vindos à disciplina de Engenharia de Software do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Maranhão. Dando sequência aos estudos das atividades fundamentais de desenvolvimento de software, nessa segunda parte vamos continuar falando sobre validação, mais especificamente sobre processos e tipos de teste. Somerville apresenta um modelo de processo, através dessa figura, para o teste, que é principalmente utilizado em desenvolvimento dirigido a planos. Então observe aqui que começamos projetando os casos de testes. Depois desses casos de testes vão ser utilizados para produzirmos e prepararmos os dados de testes. E aí com os dados de teste e os casos de teste podemos executar o programa com esses dados de teste. O resultado desse teste pode ser comparado com os casos de testes, e aí você gera o relatório de teste, dizendo se aquele sistema passou, em quais testes que ele foi reprovado, por exemplo. De modo geral, a gente pode destacar três tipos de testes. Então temos testes em desenvolvimento, teste de release e teste de usuário. O testes em desenvolvimento inclui todas as atividades de teste que são realizadas pela equipe de desenvolvimento do sistema, com o objetivo de descobrir falhas e defeitos. Somerville descreve três níveis de granularidade durante o desenvolvimento, que é o teste unitário, teste de componente ou integração e teste de sistema. Essa figura do professor Marco Túlio, da UFMG, ela é uma figura bem interessante, simples, mas que detalha bem a diferença entre essas três granularidades. O teste de unidade ocorre quando as unidades do programa, podem ser objetos ou métodos, são testados individualmente. Esse é o tipo de teste mais básico e é executado em geral através de frameworks de teste, como o JUnit. Já os testes de componentes, observe pela figura que ele inclui um ou mais objetos. Os componentes podem ser formados por um ou mais objetos, em geral por mais de um. Então esse tipo de teste também pode ser chamado de teste de integração, porque você está começando a integrar essas unidades. Depois dos testes de componentes, a gente pode testar o sistema como um todo, ou seja, a gente vai estar testando a integração entre os componentes. Então o teste de sistema verifica se os componentes são compatíveis, se os dados estão certos e a relação entre os componentes e a comunicação deles através das interfaces está sendo feita de forma apropriada. Além dos testes em desenvolvimento, temos os testes de release. Os testes de release se assemelham muito com os testes de sistema. Então, por isso que o Somerville destacou as duas diferenças entre esses dois tipos de teste. O teste de release deveria ser realizado por uma equipe externa ao desenvolvimento do sistema, não a equipe que está desenvolvendo. Enquanto os testes de sistema buscam encontrar bugs no sistema, o teste de release verifica se o sistema atende a seus requisitos, se é aceito pelo cliente ou usuário. Então esse teste de release pode ser feito por uma equipe externa e próximo ao usuário, que irá verificar se aceita ou não aquele sistema. Com relação ao teste de release, a gente pode considerar três tipos também. Teste baseado em requisitos, que é uma abordagem sistemática, onde para cada requisito é derivado um conjunto de testes para ele. Ele acaba sendo usado mais para validação do que para encontrar defeitos. Teste de cenários, então a gente cria alguns cenários hipotéticos, típicos ou histórias, e o usa como base para desenvolver os casos de teste. O teste de desempenho é interessante porque ele envolve a execução de uma série de testes que aumenta a carga. Então, alguns podem chamar ele de teste de carga.
Então você vai subindo, subindo, subindo até que torna inaceitável. Aí você sabe qual que é o limite do teu sistema. Se o teu sistema, por exemplo, aguentar 1 milhão de conexões, você chegou aqui a partir de 1 milhão de conexões, o meu sistema começou a não responder adequadamente. E a tua previsão é de ter no máximo 100 conexões, você tem uma boa folga, né, com relação ao teu sistema, que vai manter o desempenho dele. Temos ainda, por fim, os testes de usuário, né? Então, segundo Somerville, teste de usuário ou de cliente é um estágio onde usuários ou clientes fornecem entradas e conselhos sobre teste de sistema. Ele é essencial, pois a influência do ambiente de trabalho do usuário tem um efeito muito importante sobre a usabilidade, a confiabilidade e desempenho daquele sistema. A gente pode imaginar um sistema feito para um hospital, por exemplo, um setor de primeiros socorros. Setor de primeiros socorros, não, desculpa. Um setor de emergência. Correto. Então, no setor de emergência, eles estão trabalhando sempre na pressão. Então, esse tipo de pressão você não consegue montar num ambiente simulado, né? Então, esse teste de usuário, ele te dá essa oportunidade de testar um sistema no ambiente do usuário. Desses, entre os testes de usuário, a gente pode destacar 3, né? Teste alfa, beta e aceitação. O alfa é em que os usuários do software trabalham junto com a equipe de desenvolvimento para testar o software no local do desenvolvedor. Já o teste beta, a gente tem um release do software e é disponibilizado aos usuários para que possam experimentar e levantar os problemas que eles descobrirem com o desenvolvedor do sistema. Já o teste de aceitação é aquele que é utilizado pelos clientes para eles testarem o sistema e decidir se está ou não pronto para ser aceito, se você pode implantar aquele sistema. Então, aqui a gente encerra a aula sobre validação. Bons estudos, não deixem de ler as anotações, o livro texto e até o próximo encontro.